nessa relação urbana que a gente viu aí sobre urbanização, que vai se formar o processo de industrialização do Brasil. Nós vimos lá atrás a informação econômica do Brasil, que a indústria no Brasil começou oficialmente com investimentos do governo a partir da era Vargas, depois do JK, depois se teve um período estável ali com o governo militar, depois se desestabilizou na década de 80 e na década de 90 retomou aí com o neoliberalismo, né, com Fernando Collor, depois Fernando Henrique e com o Lula, e aí nesse processo a indústria brasileira cresceu muito, né, cresceu bastante, tornando-nos aí, nós brasileiros nos tornamos o país mais industrializado da América Latina. Também temos o maior parque industrial da América Latina, não tão competitivo quanto outros, mas temos aí o país mais industrializado do continente. Dentro disso, a nossa indústria nacional, ela concentra-se sobretudo no Sudeste, né? De cada 10 empresas brasileiras, de cada 10 indústrias brasileiras, 6 estão no Sudeste, 60%, aqui no gráfico está 50%, um pouquinho mais. Tá? 60% das indústrias estão no Sudeste, 50% está só no estado de São Paulo. Então o estado de São Paulo é de longe o estado mais industrializado do Brasil. Então aqui no estado de São Paulo nós vamos ter alguns eixos importantes aí de industrialização, alguns eixos que vão produzir aí indústrias importantes. Aí o primeiro eixo da Presidente Dutra, aí, São Paulo e Rio, que forma a megalópole, né, esse eixo da Presidente Dutra. Tu vai ter aí o eixo do Castelo Branco, né, que é o número 2 aqui no mapa, você pode acompanhar, dar uma olhada aí no gráfico. Estão formando aí essa estrutura de urbanização que nós temos no país e sobretudo na região sudeste, né? Sobretudo nessa região sudeste do país. Tá? Distribuição da indústria nacional. O sudeste é a região mais industrializada do país, não tenha dúvida disso. Já caiu em prova, já caiu na ESA isso, então não tenha dúvida, a região mais industrializada é a região sudeste. Região nordeste, implantação de programas como a SUDENE, que foi Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, através de incentivos fiscais. Olha só, governo instala a superintendência para, através de incentivos fiscais, atrair investimentos para essas regiões. Tá? Então atrai, traz o desenvolvimento econômico e forma os polos industriais. Isso o governo militar tentou fazer lá atrás, tá? Tentou fazer lá atrás com a Manaus, né? A Zona Franca de Manaus aí, ele buscou essa tentativa lá, não deu muito certo, não era bem aquilo, tem uma indústria funcionando lá, mas não era exatamente aquele modelo que se queria lá, se queria um modelo de desenvolvimento de tecnologias lá naquela área, não foi o que conseguiram. Foi algo de área de produção, né? Já no Nordeste a ideia era diferente, era atrair investimentos em indústrias de produção, não era tecnologia não, era trabalho mesmo, formar trabalho. Claro que se viesse produção, melhor. Claro que para tudo isso precisou-se construir usinas hidrelétricas, modernizar portos, exportar, então as regiões começaram a formar aí, primeiro, energia, que é o mínimo que tu precisa ter para ter indústria, tu precisa ter energia. A indústria é o setor da economia que mais gasta energia, não tenha dúvida disso, tá? Então, de todo o setor doméstico, a agricultura, o setor comercial, enfim, a indústria é o setor que mais gasta energia elétrica no Brasil, tá? Modernização dos portos para exportação, então necessitava exportar, precisava modernizar, precisava buscar modernidade dos portos, então aí os portos foram melhorados. E aí veio o processo que nós chamamos de desconcentração ou descentralização das indústrias nacionais. Isso aconteceu
por um processo de busca de redução de custos. Vantagem dos municípios e estados, que tinha geração de emprego, incremento da atividade industrial. Então, qual era a vantagem do estado? Eu preciso gerar emprego, eu preciso gerar investimentos, eu preciso trazer indústria para cá para melhorar a qualidade da produção industrial do estado. Então eu vou oferecer incentivo, vou oferecer benefícios para que essa população venha para cá, para que essa indústria, essa indústria seja atraída para o meu estado. E como é que eu faço isso? Eu dou para ele o terreno para ele construir a indústria, eu dou para ele 15, 20 anos de isenção total de impostos, para que ele consiga então produzir com um custo menor, e assim vai. Tá? Então, vantagens fiscais, governos estaduais e municipais, incentivo, doação de terrenos, linhas especiais de crédito, mão de obra mais barata. Então, tudo isso atraía a população, atraía as indústrias atrás dessa população de mão de obra mais barata, desses incentivos, tudo mais. Então começou a surgir novas áreas de fábricas no Brasil, novas áreas fabris no Brasil, e o crescimento do setor terciário também, né? Então o setor de serviços também começa a crescer. Quando tu tem a indústria, tu tem um monte de coisa que acontece na volta dessa indústria. Então tu tem ali uma indústria que tem 4, 5 mil funcionários, essa indústria vai funcionar e na volta dela vai ter que ter supermercado, vai ter que ter restaurante, vai ter que ter outro posto de gasolina, outros serviços que vão dar sustentação a essa indústria. Então vai acontecer os empregos diretos e os empregos indiretos no processo de descentralização. Mas por que o pessoal sai dos grandes centros? Porque o custo é muito alto. Por que o pessoal sai de São Paulo? Porque quando ele montou a indústria dele, há 30 anos atrás, por exemplo, a área dele era uma área rural. Só que a cidade foi crescendo, horizontalizando e englobou essa indústria. Hoje a indústria dele fica dentro do centro urbano. Tem dificuldade de movimentação de caminhão, tem dificuldade de negociação com os vizinhos, que às vezes não gostam do barulho, às vezes tem a questão aí também de leis que proíbem a entrada de carga e descarga durante o dia, o cara tem que trabalhar de madrugada, o custo de funcionário de madrugada é mais alto, os impostos em áreas urbanas são bem mais elevados. Então, tudo isso vai impactando sobre a indústria e ela prefere então fechar a sua indústria, vender às vezes seu terreno, que no meio de uma cidade às vezes vale muito dinheiro, uma área de uma indústria grande dentro de uma cidade vale um dinheiro considerável, e monta novamente essa indústria então em outros espaços, em outros lugares. Tá? Então aí o que a gente chama de descentralização industrial, fica ligado. Então a distribuição espacial das indústrias mudou, aqui é a Zona Franca de Manaus, como eu falei para vocês, ela tem uma área industrial formada lá nessa região, assim como também tem no Nordeste, né? Aqui a descentralização aconteceu principalmente da região Sudeste, que era mais industrializada. Para onde foi? Isso aqui também tem que ficar ligado, tá? Sudeste, mais industrializado. Para onde essa indústria foi? Para onde ela saiu? Parte dessa indústria saiu das grandes cidades do Sudeste e foi para o interior do próprio Sudeste. Ela não deixou de aproveitar a energia, as vias, né, trem, rodovias e os portos da região Sudeste. Então, ela saiu das grandes cidades e foi para a cidade do interior do Sudeste. Depois, algumas delas, na década de 90, por aí, final da década de 80 e 90, elas foram para o sul do Brasil. Então foram atraídas para o sul do Brasil, a região da Grande Porto Alegre, do Vale do Itajaí em Santa Catarina e da região de Curitiba, principalmente no Paraná. Então essas áreas aí atraíam aí as indústrias que saíam do Sudeste. Era de certa forma próximo, tinha portos importantes, né? O Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o Porto de Itajaí em Santa Catarina, o Porto de Paranaguá, no Paraná, que são portos importantes que ajudariam no processo de movimentação dessas cargas.
E por último, quem chamou mais atenção, quem buscou nos últimos anos atrair mais a indústria, foi o Nordeste. O Nordeste atraiu porque tem uma mão de obra mais barata que as regiões Sudeste e Sul e acabou então atraindo mais indústrias para aquela região, inclusive indústrias que vieram diretamente do exterior, não só a descentralização. Uma coisa importante sobre descentralização, que é bom você lembrar, fica em mente aí, é a lei com relação, que saiu há pouco tempo, com relação à questão da atração de indústrias, né? Então, eu não posso, em nenhum momento, roubar a indústria de outros estados por atrair ela com impostos mais baratos. É no mínimo antiético, né? Então, ficar fazendo esse jogo, essa guerra fiscal aí com relação às indústrias, ela não é benéfica para a economia. Então, ela acabou tendo uma lei que eu não posso mais dar benefícios, é proibido por lei eu dar benefício a uma indústria que já está instalada em outro estado, simplesmente para ela trocar de estado. A não ser que ela queira, eu vou abrir uma nova filial da minha indústria em algum lugar e vou buscar incentivo fiscal, aí tudo bem. Ou uma indústria que venha de fora do país, uma nova, né? A última que se falou muito na mídia aí foi a BMW, que veio para o Brasil, se instalou na cidade de Araquari, em Santa Catarina, perto do porto de Itajaí, perto do porto de São Francisco, então perto da infraestrutura da BR-101 também, que liga o sul ao sudeste e ao nordeste, que pode movimentar essa carga aí da sua produção. Tá? Novos espaços industriais, então aqui indústria automobilística na Bahia, em Sobral, no Ceará, parque industrial, então cidades que foram se formando. Esse aqui é o mapa da concentração industrial do Brasil, algumas vezes já caiu em prova isso, então fica ligado. Olha só como a região sudeste é realmente a mais industrializada, concentra mais a produção industrial brasileira, depois o sul do Brasil e em terceiro o nordeste. Então a sequência sudeste, sul e nordeste na Agradeço então a atenção de vocês em mais uma aula. Valeu, obrigado, até a próxima, tchau!